Minha jornada na caminhada pela história não é muito romântica ou nada parecido. A pergunta do porquê a minha escolha pelo curso de história é mais por conveniência. Não é como se eu não gostasse. Eu gosto de história. Mas a verdade é que oportunidades como estudar em uma boa faculdade pública perto de casa é boa demais para se ignorar. Eu sabia disso e minha professora também. Eu lembro que em uma aula dela, ela levou toda a minha turma para a sala de informática e fez a gente se inscrever para o vestibular da UENG. E dentre todos os cursos que eu poderia me inscrever, o que eu mais gostei era necessariamente história. O que é uma coisa a se pensar, porque, parando para pensar, história é uma matéria muito julgada na concepção da educação. Ela não é considerada muito relevante, importante, comparada à matemática ou português, por exemplo. Muitas vezes se apaga toda uma memória, um dado, um contexto de vivência que é relevante, mesmo nos dias de hoje, pela falta de incentivo à educação de história. Podemos citar, por exemplo, que muitas pessoas não sabem que o Brasil já passou por uma ditadura. E entrando nisso, a gente pode culpar alguém? Talvez a gente possa culpar os professores. E assim, a gente até pode, mas até onde? Na minha experiência como aluna, eu tive professores bons, professores ótimos e professores realmente ruins. Os professores bons e ótimos eram aqueles que levavam os alunos a passear pelas matérias, faziam os alunos se engajarem guiando o aprendizado de uma forma respeitosa. Já os professores ruins eram aqueles que apenas passavam a matéria, uma leitura do livro, um texto ali no quadro, nada mais profundo, só o suficiente para passar nas provas ou um trabalhinho ali. Mas além de julgar os professores, eu acredito mesmo em julgar o conteúdo. Muitas vezes, o conteúdo não faz o mínimo de sentido. Principalmente, eu vejo isso nos livros didáticos das escolas mesmos, que é muito confuso, não tem um aprofundamento. É como se fosse apenas informações rasas sobre eventos que ocorreram de um jeito porco, né? Digamos assim. A experiência, né? Ela já vale muito mais que um livro didático. Ensinar cenas, contextos, fazer debates sobre assuntos é muito mais didático e é muito mais legal do que uma leitura superficial na educação. Por isso que a gente precisa explorar mais maneiras de ensinar. A minha vida na educação básica foi boa, foi muito tranquilo, tanto pelos professores, que realmente os professores eram muito bons, eles faziam a gente guiar pela matéria de uma forma bem corrida, não tinha toda essa pressão só por matéria, matéria, matéria. Mas a escola que eu também estudava tinha uma estrutura muito boa. E eu acredito que isso foi um diferencial e tanto, porque muitas escolas não oferecem toda essa cobertura para os professores e para os alunos, que é muito importante na educação. A escola é muito mais do que um lugar para se ensinar, né? A escola molda os alunos e a educação é a base para o lado certo da vida. Não existe futuro para quem não conhece o passado. A história precisa ser estudada. Conhecer o passado é sobre não cometer os mesmos erros no presente e tornar um futuro um lugar melhor. Meu nome é Mariana e eu faço história para ensinar o futuro às próximas gerações.